lá para as nossas atividades de hoje. Hoje estudaremos na disciplina de língua portuguesa. Tia Vanusa já convida vocês a pegarem um livro didático de português, abram aí na página 92. Refletiremos um pouquinho sobre as palavras terminadas em ice com C e ice com SS, tá bom? Para a gente começar, a tia Vanusa vai ler para vocês um poema lindo que tem como título A Alegria de Viver com Ela. Olha o que esse poema diz. Aquela menina linda, com toda a sua meiguice, me encantava os olhos e me enchia o coração. Me convencia a fazer peraltices que eu duvidava que poderia. E se eu sorrisse então, ela se alegrava ainda mais. E não se importava com quem visse toda aquela tolice. Há quem julgava ser pura chatice, mas não se culpava com todas as doidices que fazia. Apenas não queria chegar na velhice sem ter aproveitado a vida. Eu agradeço a cada esquisitice que me fez fazer, a cada minuto que passei com ela, pois sabia que quando ela partisse, minha vida se tornaria novamente uma chatice. Ah, menina linda, nunca me deixes assim, sem tua alegria de viver. Então, observe que é um poema escrito pela autora Karen Oliveira. Esse poema, ele fala de uma menina com toda a sua meiguice, mas era também uma menina bem peralta, né? Uma menina que fazia tolices, fazia traquinagem, né? E ela é uma menina que encantava e enchia o coração da autora. E aí a gente pode até imaginar, quem será que era essa menina? Será que era uma filha que ela tinha? Será que era uma menina bem especial? Assim como tia Vanusa também tem uma filha que tem todas essas características. Mas de quem será que essa autora está falando? Quem será essa menina que dava tanta alegria a ela, né? Então, sabe quem era essa menina? Essa menina era ela mesma. A autora voltou no tempo, recordou toda a sua infância e escreveu um poema para essa menina que na verdade era ela mesma lá quando ela era criança, quando ela era menina. E essa menina era uma menina bem especial, uma menina que ela já foi um dia, né? Então a gente estudou esse poema é um texto literário. A gente sabe que os poemas eles são compostos por versos. Esses versos formam as estrofes. As estrofes elas podem rimar ou não, né? Cada linha de um poema é um verso. E a estrofe, ela representa um conjunto de versos de acordo com cada agrupamento. E aí vocês conseguem identificar os versos dessa poesia, né, que tia Vanusa leu, e observem que algumas palavras rimavam. Então, nesse poema, a gente conseguiu também observar algumas rimas. E agora, baseado nesse poema, tia Vanusa até circulou algumas palavrinhas: meiguice, peraltice, tolice, chatice, doidice, velhice, esquisitice, chatice. São todas palavras terminadas em ice com C. Mas existem também palavras terminadas com ice com 2 S. E nossa aula de hoje é exatamente para que a gente possa aprender a escrever corretamente todas essas palavras. Será que é com C? Será que é com S? Eu preciso saber, né? Eu preciso entender direitinho. Então, vocês vão lá para o livro didático de vocês, na página 92. Vocês vão ler essa tirinha, né? Que observe aí, aparece uma tirinha que diz assim: eu tenho uma espada samurai. Aí o outro diz: uau, posso ver? Uma espada de balão. Que maluquice foi essa de trocar espada, Neide? E aí ela responde: não queria que você se ferisse. E aí observa aí as palavras maluquice com C e CE e ferisse com ISSE. Então aí a gente pode observar a diferença entre essas duas palavras. E é o que a gente vai ver agora. Observe. Na letra A pergunta: há 2 momentos na tira em que a expectativa do leitor é quebrada. Isso provoca o efeito de humor na tira. Então,
a expectativa é quebrada no primeiro momento, quando no segundo quadrinho ele diz uma espada de balão. E também a fala de Neide no terceiro quadrinho, quando ela diz: não queria que você se ferisse. Então foram duas expectativas que foram frustradas, né? Ele pensava uma coisa e era outra, e que gera esse efeito de humor. Na letra B, pergunta assim: a que classe gramatical pertence a palavra maluquice? Aí exatamente a gente está estudando gramática, ortografia, e aí as classes gramaticais são substantivo, adjetivo, verbo, pronome, advérbio, tudo isso que a gente já estudou. E aí a palavra maluquice, que vem da palavra maluco, é um substantivo, é simplesmente um nome de alguém que é maluco, que faz maluquice. Então, essa palavrinha maluquice com ICE pertence à classe dos substantivos. Na letra C pergunta: a que classe gramatical pertence a palavra ferir-se? E aí a palavra ferir-se vem da palavra ferir, é uma ação, e toda ação a gente já aprendeu que é um verbo. Então vocês vão responder aí a classe dos verbos. Letra D pergunta: o que é possível observar com relação ao som das terminações ICE com SS e ICE com C? E aí a gente percebe que as terminações elas têm som igual. E aí a gente precisa saber, se for substantivo, essa palavra vai ser escrita com C. Se for um verbo indicar uma ação, essa palavra vai ser escrita com SS. No 2, vocês vão completar com ICE ou ICSS, tá? A palavra ferir-se, maluquice, acudice, peraltice, partisse e chatice. A que for o nome de alguma coisa, vocês já sabem que é um substantivo e vai ser escrito com C. A palavra que vocês perceberem que indica uma ação, vocês já sabem que é um verbo, então vai ser escrito com SS, tá bom? Na letra A pergunta: as palavras terminadas com ICE são geralmente o quê? Substantivos, tá? E na letra B, as palavras terminadas com ISSE são o quê? São verbos. No último quesito, pessoal, no quesito 3, vocês vão completar essas frases aí, indicando quais terminações vocês vão usar. Usar a terminação IS com C ou ISE com 2 S's. Na primeira frase diz assim: se ela refletir, aí refletir vocês vão colocar lá no modo subjuntivo, que é uma coisa que se acontecesse. A gente estudou somente os verbos no modo indicativo, mais pra frente vocês vão estudar os verbos no modo subjuntivo, que é se, acrescentam se antes. Aí, se ele refletisse, refletir é uma ação, então esse refletisse vai ficar com 2 S's. Um pouco, não faria tanta, aí doido vai passar para doidice. Doidice é apenas um nome, então vai ser com C, tá? E na letra B, quanta rabugice? Rabugento vai ficar rabugice, né? Um substantivo vai ficar com ICE. Se ela sorrisse, aí sorrisse vem da palavra sorrir, é uma ação, é um verbo, então com SS. Se ela sorrisse mais, sairia dessa mesmice. Mesmice que de mesma coisa, é um nome, não é uma ação, então substantivo ICE. Tá ok, pessoal? Nossa aula de hoje é apenas essa página 92, mas que vocês precisam refletir bem direitinho sobre essa terminação ICE com C, ICE com S. Para complementar, a Tivandis vai colocar um vídeo no final, para que vocês possam reforçar ainda mais esse assunto. Ok, meus amores, um cheiro, um abraço, feliz dia e até amanhã. Como utilizar o sufixo ICE com 2 S ou ICE com C nas palavras? Para que você aprenda a utilizar corretamente o sufixo, ou seja, a parte final das palavras, você primeiro precisa saber o que é o verbo e o que é o substantivo. O verbo é a palavra que indica a ação, movimento, estado ou fenômeno meteorológico. Comer, levantar e chover são exemplos de verbos.
Já o substantivo é uma classe de palavras que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, dentre outros. Cadeira, lousa, armário, gato e sala são exemplos de substantivos. Assim, quando uma palavra é derivada de um substantivo, ela sempre terá o sufixo terminado com -ice, com -c. E quando a palavra for derivada de um verbo, ela sempre terá o seu sufixo com -ss. Eu espero ter te ajudado.